Saudações a todos, meu nome é Sebastião James e irei apresentar o artigo intitulado Estudo DFT da estrutura e reatividade de alfa-aminoácidos com propriedades antifúngicas, desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Evandro Martins e colaboração do professor Dr. Elivaldo Souza. Esta apresentação está dividida em introdução, metodologia, resultados da discussão e conclusão. Bem, introdução. Definição de aminoácidos. Aminoácidos são compostos orgânicos formados por um carbono. Este carbono é denominado de carbono alfa. Ele estará ligado a um grupo amina, um grupo carboxílico, um hidrogênio e uma cadeia lateral R. Bem, esta parte aqui superior, elas são iguais para todos os aminoácidos. E o que vai diferir um aminoácido do outro é esta cadeia lateral R. Já as aplicações para esses aminoácidos está muito correlacionado com as proteínas, pois as proteínas são muito importantes para as células, pois cada célula vai desempenhar uma função específica dependendo de quais proteínas ou aminoácidos estarão presentes nelas. Com isto, com o passar dos anos e o desenvolvimento de novas tecnologias e o surgimento de novos estudos, tornou-se propício o surgimento e aplicação de novos fármacos, tanto também na indústria agroquímica, de alimentos, na síntese de peptídeos, que peptídeos são aminoácidos ligados uns aos outros por uma ligação que é denominada de ligação peptídica, e há muitos assuntos relacionados a correlacionados a essa síntese, principalmente na ação antifúngica, na ação antibacteriana. Com isto, recorreu-se ao DFT conceitual como foco central do nosso estudo. Porém, antes de abordá-lo, é necessário falarmos sobre a teoria do funcional da densidade, que é usado para estudar a estrutura eletrônica, principalmente o estado fundamental de sistema de muitos corpos. E com esta teoria, as propriedades de um sistema de muitos elétrons podem ser determinadas usando-se funcionais, isto é, função de uma outra função, a qual neste caso é a densidade eletrônica. Contudo, a DFT conceitual ela é um subcampo do DFT, ao qual ela tenta extrair da densidade eletrônica conceitos e princípios que tornam possível prever e compreender o comportamento químico de uma molécula. E com isso foi possível dar definições para conceitos químicos que já eram conhecidos e utilizados há vários anos em diversos ramos da química, como, por exemplo, a eletronegatividade, que podemos utilizá-la de uma maneira quantitativa. Portanto, o objetivo deste trabalho é aplicar o formalismo DFT nos cálculos das propriedades estruturais e eletrônicas dos aminoácidos. Aminoácidos, esses que são o primeiro, que é o N-metil-C-fenilglicina. O segundo é o N-metil-C4-metoxfenilglicina. O terceiro é o N-metil-C4-isopropilfenilglicina. E o quarto é o N-metil-C4-metilfenilglicina. E todos eles estão na forma de cloridratos. Metodologia. Bem, todos os cálculos da DFT foram realizados com o pacote Gaussian 09 e o programa Gauss-View 5.0 foi usado para construir as estruturas moleculares, utilizado também para as visualizações dos orbitais moleculares e mapa de potencial eletrostático. Bem, o estudo iniciou-se com a construção do cátion 1, o N-metil-C-fenilglicina. Bem, o estudo DFT o estudo foi realizado a nível DFT com o funcional M06/2x e o conjunto de base foi o C/31GDP. A superfície de energia potencial ela foi obtida a partir da rotação de 360 graus em torno do ângulo de Edo, onde os átomos selecionados para representar este ângulo foram o C6, o C1, o C12 e o N18. Após a conformação de mínimo, foram construídas as demais geometrias, incluindo os grupos funcionais metox, isopropil, metil e o cloreto como contraíon. Em seguida, foi realizado o cálculo de otimização de geometria e frequência, mantendo o mesmo funcional, alterando apenas o conjunto de bases para o C/311 mais GDP.
Com isso, obtivemos as energias dos orbitais, o potencial eletrostático molecular e alguns descritores quânticos. Vamos dar início aos resultados de discussão com o estudo conformacional e otimização de geometria. Bem, um protocolo de busca conformacional foi aplicado para o composto 1, com o objetivo de obter a estrutura mais estável do cátion. Então, aqui nós temos a curva de energia potencial, onde cada ponto desta curva vai apresentar uma energia, uma conformação ou geometria associada. Então, se clicarmos nesse ponto de mais baixa energia, mostrará qual a conformação de mais baixa energia, que está associada com a estrutura mais estável. Então, a partir desta, foram construídas as demais, incluindo os grupos funcionais e o cloreto, como contraíon. E aqui nós temos os resultados das estruturas otimizadas em fase gasosa, onde um dos principais fatores que podem estar determinando a estabilidade dessas moléculas é a ligação de hidrogênio intramolecular. E onde ela está localizada? Ela está localizada entre o oxigênio do grupo carboxilato e o hidrogênio do metil, onde para que haja esta interação, há um parâmetro mínimo exigido, que é entre o oxigênio e o hidrogênio de 2,72 Armstrong. Observamos que todas as moléculas estão dentro desse padrão mínimo exigido. Então, concluímos que essas estruturas estão estabilizadas por possíveis ligações de hidrogênio intramolecular. Já aqui nós temos a análise das energias e orbitais moleculares HOMO e LUMO. Aqui abaixo nós temos os valores da energia HOMO, energia LUMO e ao centro nós temos o gap. E isso é para cada molécula. Bem, um parâmetro pode ser traçado em relação ao gap, pois quanto menor for o valor do gap, maior será a reatividade. Então, observando os valores, que a molécula 2 apresenta o menor gap, consequentemente será a mais reativa. Então, aqui nós temos uma ordem de reatividade, da molécula mais reativa para a molécula menos reativa. Um fator também interessante pode ser relacionado sobre as distribuições dos orbitais moleculares, tanto para o HOMO quanto para o LUMO. Bem, observamos que há uma certa semelhança sobre essas distribuições dos orbitais. Porém, há um fator muito interessante, pois o orbital HOMO ele é encontrado no oxigênio funcional metox. Já para os funcionais isopropil e metil, não encontramos nenhum orbital sobreposto sobre eles. Então, concluímos que o oxigênio do funcional metox contribui para a reatividade desta molécula. Já aqui nós temos alguns valores obtidos dos descritores da FT de reatividade. Hoje nós temos o primeiro, que é o potencial de ionização, que é definido como um negativo da energia HOMO. Nós temos a afinidade eletrônica, que associa-se como um negativo da energia LUMO. Nós temos a dureza, que é a resistência de uma molécula em trocar a densidade eletrônica com o ambiente. Nós temos também aqui o potencial químico eletrônico, que é definido como as mudanças de energia em relação ao número de elétrons em um potencial externo fixo criado pelo núcleo. Nós temos a eletronegatividade, que é uma medida da resistência à perda de densidade eletrônica. E nós temos o índice mais importante, que é o índice de eletrofilicidade, que é a medida mais estável de uma molécula quando ela adquire uma quantidade extra de densidade eletrônica. Assim, um bom eletrófilo é caracterizado por altos valores de eletrofilicidade e de potencial químico eletrônico. Assim, a ordem crescente de um bom eletrófilo é molécula 1, 4, 3 e 2. Já um bom nucleófilo é caracterizado por baixos valores, tanto de eletrofilicidade quanto de potencial químico eletrônico. Então, a ordem crescente de um bom nucleófilo é 2, 3, 4, 1. Bem, o mapa de potencial eletrostático. O mapa de potencial eletrostático ele é fundamental para a compreensão do comportamento reativo, pois ele vai fornecer informações sobre a distribuição das cargas.
E ele também é muito útil na compreensão dos ataques eletrofílicos e das reações nucleofílicas. E os mapas de potencial eletrostático dos aminoácidos foram adquiridos com valores fixos de densidade eletrônica de 0,001. Este valor é considerado padrão em cálculos de várias moléculas orgânicas. Bem, aqui nós temos as distribuições, né, das cores aqui, onde a região negativa em vermelho estão relacionadas com eletrófilos e as regiões positivas em azul estão relacionadas com a reatividade nucleófila. Assim, podemos observar que as regiões negativas incluem o cloreto, que apresenta a maior densidade eletrônica, e as regiões positivas encontramos o hidrogênio do grupo carbonila, que indica a região menos densa. Então, nós podemos concluir que, nesta pesquisa, a reatividade química de um grupo de aminoácidos com propriedades antifúngicas foi estudada recorrendo à teoria da funcional da densidade, onde o estudo DFT indica que a molécula N-metil-C4-metoxifenilglicina é a mais reativa e melhor eletrófila. Já os mapas de potencial sugerem que o cloreto é o principal sítio de reatividade eletrofílica, já o hidrogênio do grupo carboxilato é o melhor sítio de reatividade nucleofílica. Bem, chegou ao fim, muito obrigado. Um agradecimento especial à Universidade Estadual do Piauí e à Universidade Federal da Paraíba pelo suporte computacional. É isso.